Boa noite a todos, a todas, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Eu estou assim muito contente, lisonjeado pelo convite. Como a irmã Cirlei comentou, na primeira oportunidade não consegui estar mesmo por motivo de força maior, mas estou muito contente de nessa noite poder participar do culto com vocês e ter a honra aqui de partilhar da palavra de Deus. Quero agradecer à missionária Cirlei pelo convite. Tivemos a alegria de estarmos juntos, né, na nossa roda de conversa lá com os missionários, com as missionárias que Itaúna tem parceria. E para a gente é motivo de grande alegria, viu, irmã Cirlei, participar aqui do culto junto das suas Amém. mulheres, mas tem alguns homens aqui que eu já tô vendo, né? Achei que só ia ter Aham. mulher, né? Você tinha comentado que tinha bastante as Então, meninas com. pastor, esse casalzinho aqui, ó, de cima, Ah, são frutos do nosso trabalho live, via olha live, só, né? coisa Irmão boa demais, Antônio né? Carlos e irmã Analice. É isso E, aí. e o senhor André, que é um amigo que está chegando, está de lá no cantinho ouvindo. Tô, tô enxergando ele lá, né? É um nome lindo Amém. que ele tem, né? Já deu pra. Muito bom estar com Use das vocês nossas aqui, viu? orações, pastor. Muito bom estar com vocês nessa noite. Uma alegria e desde já eu queria manifestar toda a minha solidariedade, todo o meu abraço, todo o meu amor, os meus ombros para vocês que eu sei que com certeza, né, pessoalmente ou de maneira muito próxima têm vivenciado a dor do luto nesses dias, a dor da perda, a dor da preocupação, a dor da angústia diante de toda essa pandemia que não tem sido fácil, obviamente, para ninguém. E recebam todo o meu amor. E também queria compartilhar com vocês aqui toda a minha esperança, né? Eu fico muito contente, muito alegre quando eu vejo gente sendo vacinada, eu fico assim, eu vibro, eu fico muito alegre e feliz, né? Não vejo a hora de receber as minhas doses também, vai demorar um pouquinho, mas eu fico muito contente de ver os irmãos, né? As irmãs, a irmã em especial que comentou, que deu testemunho, se regozijando, se alegrando, é isso mesmo. Se alegre porque a gente sabe, né, que não é algo sobrenatural, né, no sentido de uma cura miraculosa que Deus operou, mas Deus está agindo nos processos naturais também. Deus está agindo na inteligência do homem, está agindo na comunidade científica que está produzindo e conseguiu a largos passos aí fornecer essa vacina, essas vacinas ao mundo, né? Então a gente tem que glorificar o Senhor mesmo. A gente tem que agradecer porque isso é resultado da graça dele pelas nossas vidas. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite uma palavra, e como eu não os conhecia, eu sempre penso assim, principalmente quando eu não conheço as pessoas com quem eu vou partilhar o evangelho. Eu sempre penso o que é o mais importante de tudo de ser dito, né? De ficar gravado ali no coração e na alma, né, do povo de Deus quando eu tenho uma oportunidade de pregar para quem eu não conheço, para quem eu não congrego junto ali dominicalmente. E eu creio que tem um texto do apóstolo Paulo que é um texto precioso, um texto significativo, importante, um texto singular que nos mostra e nos revela algo acerca de quem Deus é, fundamental para a nossa fé, fundamental para a nossa espiritualidade, fundamental para a nossa caminhada cristã, e especialmente nesses dias, dias que eu acredito que muitos de vocês têm vivenciado as mesmas tensões na alma que eu tenho, dias em que o mundo está meio confuso e que principalmente o movimento evangélico brasileiro está bastante confuso, né? Em que falar que você é evangélico não é suficiente para descrever exatamente que tipo de fé nós temos e que tipo de Deus nós cremos, né? Então a gente precisa urgentemente, tenho anunciado, pregado, assim, de maneira exaustiva, para tentar colocar parar algumas arestas, definir algumas fronteiras. E como eu sempre brinco, né? Antigamente a gente precisava aí de 40 minutos de explicação. Anteontem a gente precisava de 1 hora e meia. Hoje a gente está precisando quase de um pós-doutorado
para poder dar conta de explicar que tipo de fé a gente tem quando a gente diz que a gente é evangélico. E o apóstolo Paulo, ele tem um texto fundamental que está em Filipenses, capítulo 2, que eu tenho certeza que muitos de vocês, se não a maioria, se não todos, já leram, já tiveram contato, que fala muito a respeito do ser de Deus, a respeito de quem Deus é, de que tipo de índole Deus é. Eu gostaria de ler esse texto com vocês e eu gostaria de, ao longo da leitura, que nós fôssemos fazendo algumas pausas para que eu pudesse comentar e para que a gente pudesse se edificar. E eu quero orar antes da gente ler. Pai de amor, Tu és o nosso Senhor, Tu és o amado das nossas almas, e eu quero te pedir humildemente nessa noite, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ilumine com o poder do Teu Espírito Santo para compreendermos as Escrituras. Que a gente saia daqui esclarecido, que a gente saia daqui tendo nitidez de quem o Senhor é, o mais próximo possível do Teu ser, para que a gente não seja confundido, enganado, e para que a gente não venha adorar apenas construções da nossa mente, ídolos do nosso coração, mas para que a gente se dobre diante daquele que é o Senhor da nossa alma, Senhor de toda a criação. Cuida de nós nessa noite, nos ilumina. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo começa o seu texto aqui no capítulo 2 da sua carta aos Filipenses, dizendo o seguinte: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Bom, só aqui a gente já percebe que quando o apóstolo Paulo ele declara e fala a respeito do estar em Cristo, isso exige de nós um tipo de unidade, um tipo de índole, um tipo de característica da nossa fé que deveria nos tornar identificados com aquele no qual nós estamos. Porque se nós estamos em Cristo, o apóstolo Paulo está dizendo, está exortando aqui, falando com a igreja lá dos Filipenses, olha, se há alguma afeição, alguma compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então é esperado por parte do apóstolo que haja uma certa uniformidade. Não significa que todo mundo vai ser igual, não significa que todo mundo tem a mesma personalidade, não significa que a gente vai ter a mesma expressão facial em todo momento, que a gente vai vestir a mesma roupa, que a gente vai ter as mesmas ideias. Ele não está querendo eliminar a pluralidade que existe no meio do corpo de Deus. Mas ele está acentuando que o fato de nós estarmos em Cristo, o fato da gente ter a comunhão no mesmo Espírito, isso é esperado por parte do apóstolo que por esses fatos haja em nós uma mesma atitude, um mesmo tipo de índole, um mesmo tipo de compromisso com certos valores, compromisso com, em especial aqui, o amor. O amor. E ele diz no verso 3, que nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Então a gente já vê aqui uma descrição maior de qual o tipo da identidade do cristão, daquele que tem fé em Cristo, daquele que é discípulo de Jesus. Quem está em Cristo é gente que não faz as coisas, ou não deveria fazer as coisas por ambição egoísta. A gente não é voltado, a gente não vive, a gente não toma decisão baseado
simplesmente no nosso umbigo, nos nossos interesses. E ele continua, também não somente por vaidade, não façam por ambição egoísta, por vaidade. Também a gente a gente não trabalha, a gente não serve, a gente não caminha, a gente não é cristão para a gente poder se aparecer. A gente não é evangélico para dizer que a gente é melhor que os outros. A gente não é crente para dizer e diminuir a fé alheia. A gente não é cristão para poder diminuir o nosso próximo, o nosso vizinho, o nosso colega de sala, o nosso colega de trabalho, o nosso parente. Eu fico assim abismado com o tipo de fé que brota dentro muitas vezes do meio evangélico, que faz com que a gente não consiga ter um almoço em família. E a gente consiga simplesmente comer com os nossos e ser feliz e partilhar daquele momento maravilhoso da refeição. E a gente quer de maneira muitas vezes intolerante, agressiva, impor a nossa fé. Como se o nosso parente ali que é católico, o nosso parente às vezes que não professa uma fé, fosse alguém pior que nós, fosse alguém menor que nós. O que é isso, gente? Isso é vaidade, isso é a gente se colocar acima, é a gente se sentir mais do que o próximo. Ele continua, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Que outros? Todo outro. Esse é um estilo de vida, é um estilo de vida que o apóstolo Paulo está nos propondo, que vai fazer com que a gente reme contra toda a correnteza e não é da nossa cultura, é de qualquer cultura que já se instalou na Terra. Porque qual a cultura que vai te incentivar a ser alguém que deve considerar o outro superior a si mesmo? Nenhuma. Isso é coisa só que pode nascer na cabeça de Deus, na cabeça de Cristo, e aqui por enquanto na mente do apóstolo Paulo. Mas ele continua dizendo, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ou seja, a nossa vida não é feita para cuidar daquilo que dá certo pra gente, daquilo que importa pra gente, do sucesso da gente, da profissão da gente, do sorriso da gente, da alegria da gente, do dinheiro da gente, do investimento da gente. A gente é convidado aqui nesse texto, pelo apóstolo Paulo, a pensar nas coisas dos outros, na alegria dos outros, nos problemas dos outros, nas situações alheias à nossa vida, aquilo que está para além da fronteira do meu eu, aquilo que está para além da fronteira do meu próprio umbigo, da minha própria alma. Ser cristão é se colocar num movimento sempre que me leva ao próximo, sempre que me faz olhar para o outro, sempre que me faz pensar e refletir a respeito de alteridade, a respeito de empatia, a respeito do cuidado alheio aos meus próprios interesses, aos interesses da minha própria família. Isso é contrário a tudo, né? Porque a nossa sociedade ensina pra gente que a gente precisa se dar bem, a gente precisa ser produtivo, a gente precisa lucrar, a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa se dar bem em tudo. E os nossos se darem bem, a gente tá bem, tá bom demais. Eu digo que não. O apóstolo Paulo diz que não. A gente precisa cuidar dos interesses alheios, dos interesses do próximo. Aí até aqui, se a gente parasse aqui, ficasse só com esse texto, a gente podia talvez questionar, ou talvez alguém que não é da fé poderia falar, isso é ideia do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo está vindo com uma ideia, um estilo de vida muito sofisticado, muito interessante e muito bonito. Mas aí ele vem com uma questão fundamental, que é aquilo que eu quis dizer lá no começo. Esse texto aqui é algo importantíssimo para a gente pensar a fé cristã. Porque ele vai dizer no verso 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, em tudo o que ele está falando, existe de fundo uma reflexão cristológica. Existe uma reflexão a respeito de quem Cristo é e de quem Cristo revela. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 vai dizer para a gente que o ápice da revelação de Deus para a humanidade é Jesus.
E se você esquecer de tudo que eu preguei nessa noite e se lembrar de uma coisa, que é o que eu vou falar agora, eu vou me dar por satisfeito. A lente com a qual nós lemos as Escrituras e lemos a vida é só uma, a lente de Jesus. A gente não lê com a lente de Moisés, a gente não lê com a lente da religião, a gente não lê com a lente da denominação batista. Eu sou batista também, pastor da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, né? Mas eu não leio a Bíblia com a lente da ordem, eu não leio a Bíblia com a lente da denominação, eu não leio a Bíblia com a lente do cristianismo institucionalizado, eu leio a Bíblia com as lentes de Jesus. E a gente precisa ter esse compromisso radical, porque a atitude que eu tenho que ter é a mesma de Cristo Jesus, segundo o apóstolo Paulo. E quando qualquer uma e qualquer instituição é contrária ao Espírito de Jesus de Nazaré, eu tenho que ser contrário também. Ah, mas e se é contrário a alguém que se diz evangélico? Eu vou ser oposição ao próprio evangélico, se precisar. Porque o meu compromisso está em Cristo, porque o apóstolo Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A mesma de Cristo Jesus. Isso aqui, gente, é fundamental para a nossa espiritualidade, para a nossa fé. Eu e você precisamos entender de maneira definitiva, categórica, que o paradigma da nossa fé está na pessoa de Cristo. Aquilo que ele faz, a maneira como ele olha, a maneira como ele fala, a maneira como ele pensa, a maneira como ele lida com as pessoas, a maneira como ele lida com a mulher, a maneira como ele lida com o religioso e o não religioso, a maneira como ele lida com aquele que é visto na sociedade como alguém de caráter e também com aquele que é visto na sociedade como alguém sem caráter, a maneira como ele lida com os marginalizados em especial, aqueles que não têm vez na religião, aqueles que não têm dinheiro, aqueles que não têm fama, aqueles que não têm nada para oferecer, a maneira como ele vive a vida dele, conforme narrado nos evangelhos, é essa atitude que eu tenho que ter, a mesma atitude dele. E se ele é capaz de bater um papo com uma mulher ao meio-dia samaritana, vocês sabem bem que é um tipo de pessoa vítima de muito preconceito por parte do judaísmo antigo, do primeiro século. Se ele é capaz de queimar o próprio filme, de se colocar em posições em que ele se queima, como a gente diz de uma maneira bem chula, né? Institucionalmente, nós precisamos compreender e entender que, sim, o nosso compromisso é com esse Jesus que às vezes não, né? Muitas vezes ele não é convencional à sua religião da época, não é convencional aos padrões ali instituídos, e ser cristão significa ter a mesma atitude desse. E isso, obviamente, vai te levar para uma situação em que às vezes você vai ser criticado, você vai ser taxado de um monte de coisa, vão tentar destruir você, vão tentar te crucificar, né? Porque se crucificaram o mestre, não vão crucificar quem está a fim de seguir Jesus e ter a mesma atitude dele? Tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. Agora, quais são as atitudes de Cristo Jesus? O que significa? Eu já dei algumas dicas aqui importantes, né, para a nossa caminhada e para a nossa noite. Mas ele continua e vai cantar aqui, na verdade, ele vai entoar aqui algo que é conhecido pelos estudiosos como uma espécie de um cântico espiritual aqui. Muito provavelmente esse trecho, a partir do 5 até o 11, era cantado pela igreja primitiva, né? E ele fala assim, que embora, né, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Isso aqui, quando a gente, na teologia, quando a gente tenta dar conta de estudar e de entender a profundidade do que o apóstolo Paulo está nos dizendo, isso aqui significa esse autoesvaziamento, né? Esse não se apegar ao ser igual a Deus, né? Esse esvaziar-se é chamado e é tido em teologia como a experiência da kenosis, né? A experiência kenótica, a gente poderia dizer, né? Esvaziar-se, verso 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Quem é o Deus que Jesus revela pra gente?
quem é o Deus que Jesus vem contar pra gente que existe, que é? Quem é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? A gente sabe que é diferente dos religiosos da época, né? Porque segundo o Evangelho de João, o pai deles era o diabo, para alguns religiosos do primeiro século. Mateus capítulo 23 vai dizer que alguns religiosos da época eram filhos do inferno. Opa, calma aí. Jesus veio anunciar pra gente um outro Deus, um Deus que é Pai. E esse Deus que Jesus vem revelar, obviamente está revelado nele, na pessoa do próprio Cristo. E que tipo de atitude o Cristo demonstra pra gente? A gente sabe que, numa perspectiva trinitária, existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então Jesus é Deus, nós cremos nisso. Mas que tipo de Deus ele é? Que tipo de Deus ele revela? E segundo o que diz o apóstolo Paulo, é um Deus que, embora seja Deus, ele não considera que o ser igual a Deus é algo que ele deve se apegar. Sabe que tipo de Deus é o Deus que a gente crê? É o Deus que não faz questão de se autoafirmar como Deus. É o Deus que não precisa ficar se vangloriando pelo fato de ser Deus. É o Deus que não faz questão de mostrar o seu poderio divino. Que não faz questão de mostrar o quão poderoso ele é. O quão Senhor ele é. O quão dono, criador ele é. Não. É o Deus que não se apega ao ser igual a Deus. E sabe o que me espanta? É que muitas vezes a nossa fé, a nossa religião evangélica, ela trabalha dentro de chaves que são contrárias ao espírito do próprio Cristo. Porque enquanto Jesus não quer se apegar ao ser igual a Deus, a gente quer ser Deus. E aí, quando eu digo que a gente quer ser Deus, não é que a gente vira para Deus e fala, Senhor, eu quero ser o Senhor. Não é isso. Mas a gente não gosta da glória, a gente não gosta da vitória, a gente não gosta da bênção, a gente não gosta, né, de ver o milagre. A gente trabalha sempre na chave e no caminho do quê? Do poder. Do poder. E não raras vezes, dentro dos ambientes religiosos, a gente não se contenta em ser um fiel, em ser um discípulo de Jesus. A gente quer ser discípulo, mas depois a gente quer ser diácono, a gente depois de diácono quer ser presbítero, depois de presbítero quer ser pastor, depois de pastor quer ser bispo, depois de bispo quer ser apóstolo e daqui a pouco quer ser Deus. Essa que é a lógica. Olha os caras como pensam. Reparem nas falas, muitas vezes, que estão presentes na boca dos evangélicos. São falas muitas vezes arrogantes. São falas de gente que se sentem superiores aos outros. São falas de quem quer conquistar, de quem quer dominar, inclusive politicamente. Então, esse é o tempo que a gente vive. Só que o problema é o seguinte, o Cristo, o Jesus de Nazaré que revela pra gente quem Deus é, o apóstolo Paulo revela pra gente que Cristo é alguém que não está pegado ao ser igual a Deus. E ele não está pegado ao ser igual a Deus, por quê? Porque ele se esvaziou. Ele se esvaziou. E no seu esvaziamento, isso foi suficiente para revelar quem Deus verdadeiramente é pra gente. Aí ele diz no verso 8: E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Perceba que Jesus, ele não veio para a terra viver, morrer, para obter a glória. A glória é consequência de uma vida humilde de Jesus. A glória é consequência de uma vida esvaziada de Deus, do próprio Cristo. A glória é consequência disso. E quando nós fiéis queremos dar um salto para buscar a glória, ou a gente quer pagar de humilde para conquistar a glória, a gente está trabalhando de uma maneira diferente da que Cristo nos ensina. Tá certo? Então a gente não faz nada. Sabe aquela coisa assim, eu vou fazer isso para ser salvo.
eu vou fazer aquilo outro para ganhar a coroa no céu. Eu vou converter esse aqui para ganhar uma pedrinha na minha coroa. Essa aí é uma lógica que não tem nada, é uma lógica retributiva, é uma lógica mercadológica, é uma lógica que não tem a ver com o pensamento de Cristo. A gente não é chamado para conquistar, a gente é chamado para ser humilde. A gente é chamado para ser simples. Nós somos chamados para sermos servos. E ele diz aqui, esvaziou-se a si mesmo, verso 7, vindo a ser servo. O que Cristo nos mostra? Mostra pra gente um Deus que veio me servir, que veio te servir. Te servir para dar bens materiais? Não. Servir você significa o seguinte: veio trazer para você redenção, veio trazer para você salvação, veio lavar os seus pés. Vocês se lembram na última ceia que você tem lá o lava-pés dos discípulos e você tem ali Judas Iscariotes, aquele que trairia Jesus? O pé dele foi deixado de ser lavado porque ele era traidor? Não. Ele também teve os pés lavados porque Jesus veio servir. Jesus veio servir os discípulos, veio servir aqueles que cruzaram o caminho dele. Jesus, pela potência e o significado da sua morte e da sua ressurreição, veio a serviço da humanidade, veio a serviço de nós todos aqui, nessa geração, em 2021, no meio dessa pandemia. Jesus veio nos ensinar o que significa ser servo, o que significa servir a Deus. E servir a Deus significa servir o próximo, servir a humanidade. E o texto fala que ele se tornou semelhante aos homens. E aqui eu queria compartilhar com vocês uma lição importante. Às vezes a gente acha que uma coisa é ser humanidade, uma coisa é ser homem, mulher, outra coisa é ser servo. Mas o fato é que quando Jesus se esvazia, ele se torna semelhante, ele se esvazia, ele vem a ser servo e se torna semelhante aos homens. Jesus vem revelar pra gente o que significa a verdadeira humanidade. E se você quer ser verdadeiramente homem, se você quer ser verdadeiramente mulher, se nós queremos ser verdadeiramente seres humanos, a gente precisa compreender uma coisa: que ser humano é ser servo, é servir o outro, é servir o próximo. A gente está vivendo uma situação muito específica, né? Uma situação de pandemia, uma situação muito complicada. Eu preguei sobre isso recentemente, nós precisaríamos, como igreja, dar aula para o mundo sobre o que significa passar por uma pandemia, enfrentar uma pandemia. Porque a gente não precisaria que ninguém dissesse pra gente, olha, usa máscara. A gente não precisa que ninguém diga pra gente, olha, faça o culto virtual nesse momento. A gente não precisaria que alguém dissesse, olha, mantenha um distanciamento razoável das pessoas. A gente não precisaria, por quê? Porque a gente, como servo de Jesus, a gente ia entender que pelo exemplo do Cristo, a gente está aqui para servir o próximo. E nesse momento servir o próximo e cuidar da vida alheia, o que é? É usar máscara. É manter o distanciamento, é tomar cuidado, é ter sensibilidade para o luto do outro, é chorar com os que choram, principalmente. A gente não tá num tempo, né, gente? Eu não sei se vocês concordam comigo, né? De muito sorrisinho, né? A gente tá, sabe? A gente encontra felicidade no Senhor, mas a gente não tá em dias assim que a gente fica rindo à torta e à direita. A gente tá em dias de lamento profundo, de tristeza profunda. A gente está vivendo um tempo, sabe, parecido com os tempos talvez de Jeremias, profeta considerado profeta chorão, sabe? É tempo de chorar, é tempo de lamentar, é tempo de se abraçar, né? Mesmo que seja virtualmente. É tempo da gente viver a vida comunitária de igreja mais do que nunca. Novamente, nós deveríamos, como igreja, darmos aula para o mundo sobre o que significa estar dentro do mesmo barco. Porque essa humildade que acontece e é escrita aqui pelo apóstolo Paulo, essa humildade de Cristo, ela mostra e nos ensina que na verdade é isso, está todo mundo dentro do mesmo barco. A gente não consegue vencer a pandemia sozinho. A gente não consegue vencer a pandemia de maneira egoísta.
A nossa igreja, a nossa comunidade de fé, a comunidade de vocês não passa por um turbilhão disso aqui, cada um individualmente. A gente precisa do ombro do outro, a gente precisa de uma ligação, a gente precisa de uma palavra de consolo, de motivação. A gente precisa estar mais junto do que nunca. E mais, a gente precisa estar junto como humanidade, porque se só a igreja fizer o seu papel, não adianta. Todo mundo precisa fazer, todo mundo precisa se vacinar, todo mundo precisa usar máscara e por aí vai. É a hora da gente entender e compreender que ser humano significa ser um servo em favor da vida, em favor do bem comum. Eu tenho certeza que vocês aí, a maioria, se eu não estou enganado, é de Teofilândia, certo? Vocês estão aí numa região, se eu não estou enganado, no interior da Bahia, que é uma região que carece do reino de Deus. O sinal do reino de Deus precisa aparecer aí. Já tem aparecido, mas precisa aparecer aí a partir da igreja. A igreja precisa sinalizar o reino nesse lugar. E como que a igreja sinaliza o reino nesse lugar? Servindo a comunidade, servindo o bairro, servindo a cidade, cuidando uns dos outros, sendo exemplo para a comunidade, tendo uma força do Espírito Santo para ajudar a cidade nesse momento que, com certeza, eu não sei como que está agora, mas não deve ter sido fácil ao longo de todos esses meses. Sendo uma força, sendo vigor espiritual para dizer para a cidade, para a vizinhança, para todo mundo, olha, vamos com calma, vai passar, vamos perseverar, vamos insistir, vamos tomar cuidado. A igreja tem que ser o maior exemplo de todos, de bom senso, de sobriedade. Por quê? Porque bom senso e sobriedade é traduzido nesse tempo que a gente está vivendo como serviço. Serviço. Então, queridos, quando a gente olha para essa experiência da Kenosis que está narrada, que vai culminar aqui na glória de Jesus, que vai culminar no fato de que Deus vai colocar o nome dele acima de todo nome, em que Deus vai colocar Jesus Cristo num patamar em que todo mundo vai se dobrar diante dele, a gente precisa saber que isso tudo só aconteceu porque ele verdadeiramente, genuinamente, ele é servo. Genuinamente ele se fez humano. Genuinamente ele nos ensina o que significa servir ao próximo. Genuinamente ele nos ensina o que significa ser humilde. Genuinamente ele nos ensina o que é diminuir. Diminuir. Por isso, o meu apelo aqui nessa noite para você, para mim, não diz respeito àquilo que a gente pode conquistar, aquilo que a gente pode ter materialmente, não diz respeito à prosperidade material, mas diz respeito a um tipo de prosperidade espiritual libertadora. E essa prosperidade espiritual libertadora significa que nós possamos ter a mesma atitude de Jesus. Alguém que vivia um dia por vez, dependia do seu pai, alguém que era humano, sabia olhar no olho, sabia chorar junto, sabia defender uma vítima de um apedrejamento como ninguém, alguém que sabia bater papo com gente discriminada como ninguém, alguém que não tinha vergonhinha, não se sentia constrangido de estar na mesa com pecadores, de jantar com eles, de comer com eles, de caminhar com eles. Alguém que tinha muito amor para distribuir. Alguém simples o suficiente para não ter o seu coração carregado do orgulho de ter sido traído 3 vezes pelo Pedrão. Vocês se lembram da história? No Evangelho de João. Pedro, tu me amas. Ele vai comer aquele peixe na praia com Pedro, bate aquele papo com ele. Pedro constrangido, envergonhado, Cristo já ressurreto. Pedro negou ele 3 vezes. É o Jesus que não tem vergonha de chamar Judas de amigo, né? De amigo na hora da traição. É um Jesus que ensina pra gente o que significa sermos seres humanos. E ser humano é estar em serviço, porque o verdadeiro humano é aquele que serve.
é aquele que não vive para si, é aquele que não é possuído por vontades egoístas, por ambições, por vaidades, mas é aquele que se esvazia de si mesmo e senta para tomar cafezinho com pecadores. Eu oro a Deus para que você possa ser um instrumento poderoso na mão do Senhor. Poderoso na mão do Senhor no sentido não de você ser alguém que vai trazer aí inúmeros milagres para a cidade, não é nesse sentido. É poderoso em humanidade, poderoso em solidariedade, poderoso em generosidade, poderoso em hospitalidade, generoso em sofrer com os que estão sofrendo próximos de você, generoso em chorar com aqueles que estão chorando perto de você, generoso em amar de todo o teu coração o teu próximo, generoso para parar, para cuidar daquele que está ferido e caído na rua, generoso para denunciar muitas vezes os problemas sociais que têm nos afetado no nosso mundo e com certeza em Teofilândia também. Que você possa se colocar num lugar parecido com o lugar de Jesus. Saiba disso, viu? Não é boa coisa, né? Você pode acabar na cruz, né? Não tem dúvida disso, né? Você pode sofrer perseguição, com certeza vai sofrer. Você pode ser massacrado e pelo exemplo de Jesus, às vezes o massacre vem de dentro, não vem de fora. Normalmente é assim que funciona. Mas que você possa testemunhar verdadeiramente para o mundo quem Deus é. Porque eu não sei você, mas eu tô cansado de ser confundido aí, né? De dizer que eu sou, poxa, eu sou pastor evangélico, olha só. Aí a pessoa acha que eu sou os caras que quer pegar o dinheiro dela, acha que eu sou aquele que quer manipular os outros, que eu quero manipular a igreja para conseguir voto para algum político, acha que eu tô fechado com A ou com B, e eu tô fechado só com Jesus. A gente tem que simplificar a nossa fé, simplificar a nossa espiritualidade. E a gente tem que estar fechado com Cristo. Tem que estar fechado com Jesus de Nazaré. Tem que estar fechado com aquele que é, que era e que há de vir. Com aquele que não pode ser reduzido a nenhum tipo de ídolo. Nem mesmo os ídolos que são chamados pelo nome de Jesus, entre aspas. Porque tem um monte de ídolo que tem nome de Jesus, que tem o nome de Deus. Aí confunde todo mundo. Não, não, não. É o Jesus que revela que o Deus é Pai, é o Jesus que se auto-esvazia. E como eu disse no meio desse sermão, para ficar gravado, eu vou dizer agora no finalzinho. É o Deus que não faz questão de ser Deus. É o Deus que não se apega a essas coisas. É o Deus que se esvazia e se faz gente. E se faz gente simples. Que coisa linda é o nosso Deus. Que coisa linda é o nosso Deus. Eu acho que o nosso Deus, ele de fato, ele viria tomar um cafezinho na nossa casa à tarde, com um bolinho quentinho assim saindo do forno. Eu acho que o nosso Deus, ele gosta de bater papo, sabe? Bater papo à tarde, tomando café com leite. Eu acho que o nosso Deus, ele gosta, sabe? Dessas coisas bem simples. Muito mais do que a glória humana que pode existir no meio da religião aí que a gente inventa. Que a gente possa ser servo e ser exemplo que revele e testemunhe da realidade desse Senhor. Quero orar pela sua vida, quero pedir por você, para Deus irrigar a tua vida espiritual com essa graça maravilhosa, com esse amor maravilhoso, com essa simplicidade, para que você possa ser esse servo e essa serva que Deus deseja. Eu te convido a orar comigo nesse momento. Deus de amor, Pai querido, Tu és o nosso Pai. O nosso paizinho, o nosso Abba. E nesse momento a gente se coloca diante de Ti com muita humildade, pedindo que a Tua boa mão seja sobre nós, porque se ela não for sobre nós, Pai amado, a gente não dá conta. A gente precisa da Tua graça, a gente depende de Ti diariamente. E eu quero clamar para que o Teu Espírito Santo sonde o nosso coração, para que o Teu Espírito Santo mostre para nós aquilo que precisa ser mudado, ajuste aquilo que precisa ser ajustado, refaça na nossa mentalidade, na nossa alma, a compreensão acerca de quem o Senhor é.
e mostre para nós, de maneira clara, como o apóstolo Paulo diz aqui, que o Senhor não se apegou ao ser igual a Deus e que a gente precisa ter a mesma atitude do Senhor. E eu te peço que a gente possa ser verdadeiros servos e servas. Gente que não se sente superior aos outros, gente que não é movido por ambição egoísta, por vaidades, gente simples, gente capaz de amar, de olhar para o outro, de ter empatia, de ter generosidade, gente capaz, Senhor, de enfrentar essa pandemia com muito lamento pela dor alheia e pela nossa própria dor. Pai amado, nos ajuda, Deus, a sermos o sinal do Teu reino nesse mundo. Esse mundo que só quer sucesso, que só quer dinheiro, que só quer grandiosidade, só quer estrelato, só quer fama. A gente quer se esvaziar disso para se encher do Senhor. E se enchendo do Senhor, a gente quer se encher de serviço. Serviço ao próximo, Pai. Enche-nos desse tipo de espiritualidade. Liberta-nos de nós mesmos. Para que a gente possa glorificar o Teu santo nome com o nosso serviço aqui na terra. Eu peço a Ti por mim, pela Igreja Batista em Quitaúna. Eu peço a Ti, Senhor, pela missionária Cirlei, pela comunidade que ela tem pastoreado, Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, em cada irmão, em cada irmã que está aqui nos vendo, nos assistindo, que eles possam ser invadidos pela Tua presença. Uma presença humanizadora, uma presença sensibilizadora, uma presença destruidora de todo falso ídolo do coração que faz a gente se achar mais do que a gente deveria se achar. Ajuda-nos a nos esvaziar, para que a gente possa ser tomado da Tua simplicidade, da Tua humanidade, para que a gente possa ser esse servo semelhante ao Senhor. É o que eu peço por nós em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém e amém.